Fala galera, beleza? Vocês também estão legais, tranquilo de boa? Então tá, ó. Galera, é o seguinte, ex-presidente Lula, né, condenado aí pelo caso do triplex do Guarujá, mandou uma carta ao povo brasileiro, mandou uma carta aos procuradores que estão pedindo a sua liberdade. Por incrível que pareça, né, depois de tanto tempo de Lula livre, agora ele pode ficar, entre aspas, livre e não quer fazer assim. Por que será que ele não quer? Será que isso representa algum ato político ou jurídico? Se você quer saber, galera, isso e muito mais sobre geopolítica, geografia, atualidades, política, enfim, tudo para se manter sempre bem atualizado, então já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu e o Ricardo conto muito com a ajuda de vocês, belezinha? Tamo junto? Então tá. Galera, é o seguinte, ó, vamos tentar entender só, né, eu vou ler para vocês e colocar para vocês também aqui a carta que ele escreveu ao povo brasileiro, e a gente vai acompanhando algumas das coisinhas, ó, presta atenção, ele fala assim, ó, ao povo brasileiro, não troco minha dignidade pela minha liberdade. Tudo que os procuradores da Lava Jato realmente deveriam fazer, perdão, a letra dele não é muito boa, tá? É pedir desculpa ao povo brasileiro, aos milhões de desempregados e à minha família pelo mal que fizeram à democracia, à justiça e ao país. Quero que saibam que não aceito barganhas, meus direitos e minha liberdade. Já demonstrei que são falsas as acusações que me fizeram. São eles e não eu que deveria, quem estão presos, as mentiras que contaram ao Brasil e ao mundo. Diante das arbitrariedades, cometidas pelos procuradores e por Sérgio Moro, cabe agora à Suprema Corte corrigir o que está errado, para que haja justiça independente e imparcial, como é devido a todo cidadão. Tenho plena consciência das decisões que tomei nesse processo e não descansarei enquanto a verdade e a justiça não voltarem a prevalecer. Curitiba, 30/9/2019, presidente Lula. Beleza. Galera, o que significa essa carta? Vamos tentar entender, ó. O Lula, ele tá envolvido em alguns processos aí que o Ministério Público acusou ele. Dentre esses processos, os mais conhecidos são do triplex no Guarujá, que ele já foi condenado em primeira, segunda, enfim, até quase a última instância, né? E do caso do sítio Atibaia, que ele só foi condenado em primeira instância, e ainda teve toda aquela questão que um delator foi lá e falou depois dele, ou seja, não deu o direito dele se defender em relação à última delação, à última acusação. Então é bem provável, é impossível que o STF logo menos anule, não que ele é inocente, hein, que ele anule o caso do sítio Atibaia e volte novamente para a primeira instância. Lembrando que aqui no Brasil, pelo menos é o que o STF decidiu há pouquíssimo tempo, né, vai saber, o STF muda assim de uma hora para outra, mas decidiu que prisão somente após julgamento em segunda instância. Ou seja, por enquanto que o Lula está condenado, é somente o caso do triplex no Guarujá, beleza. Só que ele já cumpriu 1/6 da pena. E daí? E daí que quando você cumpre 1/6 da pena, e se você tem bom comportamento, assim como o Lula teve no período que ele teve preso, ele tem direito a regime de progressão a regime semiaberto. Qual seria a ideia do regime semiaberto? Você trabalhar de dia e você voltar para a prisão à noite. Além de, geralmente, você vai ser transferido para uma prisão que não é mais de segurança máxima, você vai ser transferido para um local onde você tenha mais convívio com outros presos, onde você consiga, por exemplo, trabalhar, onde você consiga tomar mais banho de sol, fazer mais atividades. É um regime melhor do que o regime anterior. Obviamente, a gente não está falando de qualquer pessoa. É um ex-presidente. E, galera, um ex-presidente, por mais que você não goste do Lula, é o cara que já foi chefe do exército, é um cara que a nossa Constituição, ela alega que ele tem que ser preservado pelo Estado brasileiro. Então não é colocar ele numa prisão qualquer e pronto, jogar ele lá. Ele vai progredir, mas ele vai progredir para um regime semiaberto aonde? Será que ele vai, por exemplo, trabalhar? Galera, ele vai trabalhar no quê? Desculpa, percebe? Não tem nenhum tipo de proposta para ele conseguir algum tipo de trabalho. Então, o que vai acontecer? Provavelmente é que a juíza vai acabar deixando ele em prisão domiciliar. E é isso que justamente tá incomodando o Lula. Por quê? Porque se o Lula, segundo a narrativa dele, tá? Se ele aceitar essa progressão para um regime semiaberto, ele vai estar compactuando com a condenação dele. E assim como vocês puderam perceber na carta que ele mandou ao povo brasileiro, ele não compactua com o processo que foi feito contra ele. Ele considera tudo ilegítimo, foi tudo arrumado. Até ele se baseia muito também, né, por conta dos áudios do Intercept, das mensagens do Intercept, que existia um conluio entre o Ministério Público e o juiz, ou seja, o juiz não era imparcial e condenou ele de maneira injusta, e ele quer contar essa narrativa, ele quer mostrar essa narrativa para a sociedade brasileira e também para o mundo, convenhamos, essa é a vontade dele. E para ele, progredir para um regime semiaberto seria compactuar com essa justiça, digamos assim, injusta contra ele, percebe? A grande questão é, será que ele pode fazer isso? Será que ele pode, então, continuar na prisão? Ah, quero cumprir regime fechado para sempre? Não pode, tá? Não pode.
O que provavelmente vai acontecer é que ele vai ser obrigado a sair da prisão, tá? Isso é uma obrigatoriedade. Você pode criticar a justiça brasileira por isso, mas é uma obrigatoriedade, a não ser que ele cometa algum ato maléfico, né? Sei lá, ele dá um tapa na cara de um policial, coisa assim, ou ele se recuse a seguir as regras, por exemplo, de uma prisão domiciliar, que é o que provavelmente vai ser proposto para ele. E aí a gente percebe, por exemplo, que é uma declaração que ele já deu, que ele não é pombo para ficar usando tornozeleira eletrônica. Se ele se recusar a fazer isso, pode ser que ele tenha a regressão, aliás, né, agora, para um regime fechado. Tudo bem? Ou seja, o Lula vai ser solto? É bem provável que nos próximos dias, sim. Se ele vai continuar solto ou não, já é uma outra história. Penso eu, galera, aí é minha opinião, né? Estou conjecturando, estou levantando hipóteses aqui. O Lula tá fazendo isso para conseguir chamar atenção para a causa dele. Acho que é sim uma jogada inteligente. Ele vai ser obrigado a sair da prisão e assim que ele sair da prisão, ele vai falar assim, ó, tô saindo, mas só porque a justiça me mandou. Porque eu de verdade mesmo queria continuar preso para continuar contando essa narrativa, essa história de que foi uma prisão política, uma prisão injusta. Então é bem provável que nos próximos dias nós tenhamos novamente Lula solto, né, em prisão domiciliar. Até, claro, segunda ordem. Até que o julgamento em Atibaia vá para frente, né? Ou em segunda instância, ou se o STF anular, volte para a primeira instância, segunda instância, se ele for condenado, aí ele tenha que cumprir ainda mais um tempinho de prisão em regime fechado. Belezinha, galera? Deu para entender essa confusão de Lula preso, Lula solto, por que ele vai sair, por que ele não vai? Se vocês curtirem então, ó, já deixa seu like, se inscreve no canal que eu conto muito com a ajuda de vocês, belezinha? Beijos, abraços e tchau!